Shalom a todos, estamos em Parashat Matot. Hoje a gente vai falar dessa Parashá. Nessa Parashá, Hashem fala para Moshe Rabbeinu ir lá e fazer a guerra contra Midian, que Midian mandou as mulheres para fazer pecar o Am Israel. Moshe Rabbeinu manda eles para a guerra, eles fazem a guerra, mata todos os homens, mas deixa vivas essas mulheres. Vem Moshe Rabbeinu e fala, Vaiktsof Moshe al Pikudei Chayil. Ele começou a ficar bravo. Ele fala para eles, tem com Nekevá, vocês deixaram viver, vocês fizeram viver as mulheres? Elas que fizeram pecar o Am Israel, ainda você leva elas dentro do Mahané, dentro do acampamento do Am Israel? Então não pode fazer assim. Então, já que ele ficou bravo, os sábios falam mais tarde, quando pergunta para ele o que é para fazer com utensílios, com despojo, como cacherizar os utensílios, ele não sabe falar. Fala Rashi, quando uma pessoa chega para Kaas, ficar bravo, vai chegar para fazer o erro. Vai cometer o erro, quer dizer, vai esquecer uma coisa. E assim fala Rashi que não é somente aqui que aconteceu isso. Aconteceu também na história de Parashat Shemini, quando faleceram Nadav e Avihu, ficaram Elazar e Itamar, e não comeram do sacrifício. Moshe Rabbeinu falou, por que vocês não comeram do sacrifício? Ele ficou bravo. Então depois ele esqueceu o Halachá. E também na história da água com a pedra, para tirar a água da pedra, ele ficou bravo contra a Israel. Falou, Shimuná Amorim, escuta os rebeldes. Ficou bravo no final, acabou perdendo a possibilidade de entrar na terra de Israel, porque ele errou, em vez de falar com a pedra, ele acabou batendo na pedra. E aqui temos então 3 casos com a gente aqui, na história do Korban e também na história do Memerivá. Mas a pergunta é, por que Rashi só aqui ele fala? Na nossa história ele fala sobre isso, ele também inclui mais coisas. Parashat Shemini e Parashat Chukat na história de Memerivá. Nos lugares lá, Rashi não menciona isso. Por que somente aqui? Fala o Rebbe de Lubavitch uma coisa muito forte. Se a gente analisa na história do Korban, Elazar e Itamar não comeram um Korban, Moshe Rabbeinu fica bravo. A gente pode analisar que ele não tinha por que ficar bravo. Acabam de perder os irmãos deles. Eles não sabiam por que ficar bravo. Não tem motivo. Na história de Shimuná Amorim, o Am Israel acabou de perder Miriam com o poço da água que tinha por causa de Miriam. Então, eles não têm água. Então, claro que precisa reclamar. Qualquer pessoa ia reclamar. Quer água. Então, não tem motivo por que Moshe Rabbeinu ficar bravo. Mas aqui, tem todos os motivos. Como pode ser deixar as mulheres vivas? Como pode ser? E aí, isso que fala Rashi aqui. Davka, exatamente aqui para falar isso sobre Moshe. Davka aqui a gente está falando que mesmo que Moshe não tinha como se fosse outra explicação por que eles fizeram isso. É um erro total. Aparentemente Moshe Rabbeinu tem toda a razão de ficar bravo. Mesmo que você tem toda a razão de ficar bravo, é proibido de ficar bravo. Por isso que Rashi, ele faz questão de colocar isso na nossa parasha. A gente entende que não existe justificativo de ficar bravo. Mesmo que você tenha tudo a justificar, não pode ficar bravo. E por que não pode ficar bravo? A gente aprende que exatamente o assunto é que Moshe Rabbeinu não sabia responder, é sobre como os utensílios absorvem. E a ideia é que tudo que fica no quente acaba absorvendo dentro da panela e precisa também de água quente para tirar ele.
A gente aprende que calor tem a ver muitas vezes com raiva. Quando uma pessoa fica brava sobre o outro sente isso. Penetra dentro dele. Quando ele sente isso, não somente que não vai aceitar, também vai rejeitar, não vai querer aceitar. E nos sábios falam que por isso que Moshe Rabbeinu, quando na Parashat Be'alotcha ele está repreendendo Aaron e Miriam, ele fala a palavra Shimona Devarai. Por favor, me escutem. Fala o Rav Eliyahu Mizrahi. Se ele não falava por favor, talvez Miriam e Aaron iam obedecer a Hashem, claro. Mas não iam aceitar o que Hashem fala para eles. Isso, que a raiva não somente que não ajuda, também afasta. Isso é a segunda coisa que a gente está aprendendo aqui. A terceira, que verdade, tudo vem de Akadosh Baruch. Olha aqui, você pode ver que essa situação é uma situação de falha, uma situação que o exército foi lá e não fez a missão dele. Mas presta bem atenção, vamos ver no final o que aconteceu. No final, ganhamos uma alachot de kashrut por causa dessa história. Hashem está conectando as coisas para falar, mesmo que tem situação que não deu certo, tudo isso. Não precisa ficar desesperado. A Kadosh Baruch Hu está lá e está mexendo as coisas. Não tudo depende das pessoas. Como que a famosa história de alguém que ficava bravo sempre. E isso prejudicava a vida dele muito. Ele foi para o rabino dele e falou: Rabino, me faz uma coisa. Ficou bravo muito rápido, isso me atrapalha no trabalho, na casa, tudo isso. O rabino fala para o chamar dele: por favor, deixa ele fora, esperar. Mas faz tudo para ele ficar bravo. O Shamash foi lá, deixou ele esperar muito tempo, para ele se levantar, sentar, abrir a janela, tudo. Qualquer pessoa ia ficar bravo, mas, incrível, ele não ficou bravo. O rabino chama ele e fala: olha, eu não sei do que você está falando. Você falou que você fica bravo muito rápido. Eu mandei meu Shamash para te irritar muito e você não ficou bravo. Ele fala: Rabino, quando você falou com o seu Shamash, você não fechou a porta, eu ouvi tudo. Eu sabia que você quer me irritar para ficar bravo, por isso que eu não fiquei bravo. Falou para ele o Rabino: você está vendo? Quando você está entendendo que tem atrás alguém que organizou isso, você não fica bravo. Qualquer situação você precisa saber que tem atrás alguém que organizou isso. Então não precisa ficar bravo. Olha bem, no final acabou dando alachot para o Am Israel. Então tudo vem de Hashem. E a kol letová. Como uma pessoa entende que a kol letová, vai ser muito mais fácil. E depois a dica, Moshe Rabbeinu, ele fica bravo, ele fala: Achitem kol nekevá. Vocês fizeram viver as mulheres. Aqui a gente está vendo que isso é a raiva. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, ele exagerou. Em vez de falar que as mulheres não mataram elas, ele falou: vocês fizeram viver elas. Isso é um exagero. Tudo que tem a ver com exagero vai lá trazendo mais raiva e mais raiva. Precisa falar exatamente o quê? Quem quer falar, o outro quer chamar a atenção, exatamente o que ele está falando. Não exagerar. A próxima dica: Achitem kol nekevá. Vocês que fizeram viver. Por que está falando vocês fizeram viver? O ponto melhor falar do assunto. Moshe Rabbeinu poderia falar: por que as mulheres estão ainda vivas? Essas mulheres que fizeram pecar a Am Israel, por que estão ainda vivas? Não fala e não critica diretamente a pessoa, fala da coisa mesmo. E a última coisa, se a gente prestar atenção em todo trecho, quando ele manda eles fazer a guerra, não está escrito que pediu para eles matar as mulheres. Aparentemente ele entendeu como uma coisa óbvia, mas não deixa tudo óbvio. Fala antes, se prepara antes que não acontece.
uma situação de raiva. Isso que a gente está aprendendo aqui. Quanto é importante, mesmo que tenha motivo para ficar bravo, a gente não fica bravo. Mesmo quando a gente precisa saber quanto é importante de ficar muito cuidado, porque quando ficar bravo, isso penetra dentro da outra pessoa, a pessoa não vai querer ouvir. Terceira coisa, tudo vem letová, no final tinha halachot que saíram disso. Quarta coisa, a gente aprendendo não exagerar com as palavras. Quinta coisa, não falar da pessoa, falar do assunto. E a última coisa, sempre se preparar antes para qualquer situação. Tem situação que pode chegar para a raiva, se preparar antes. Quando a gente se prepara, fala coisas claras, aí, Bezrat Hashem, a gente vai chegar para esse nível de não ficar bravo, sempre ser tranquilo, porque alguém que fica bravo, no final ele está somente perdendo. Então uma pessoa precisa sempre pensar como se organizar bem para poder sempre se controlar. Shabbat Shalom.